Fala pessoal, beleza? Vamos nos ajeitar aqui. Isso aí. O microfone estava solto aqui. Fala pessoal, beleza? Sou o professor Marcelo Silva e estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre orações, né? No caso, sintaxe do período composto. Certamente o aluno vai pensar assim: pô, professor, mas olha só, essa matéria já foi dada na última aula. Você já passou sobre isso, orações coordenadas, subordinadas. Então, hoje é a segunda parte dessa aula, ou seja, pretendo falar hoje sobre as orações adverbiais, substantivas e gravar dois vídeos extras, um com orações reduzidas e outro com orações justapostas, tá? Esses dois vídeos extras, eles vão ser disponibilizados ao longo do dia, não exatamente agora de manhã, tá joia? Por volta de meio-dia, 1 hora, eu vou terminar de gravá-los e disponibilizo para vocês. Falou? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, pega o seu PowerPoint, né, o arquivo que está aqui junto aqui com esse vídeo e vamos disponibilizar aqui para vocês, tá? Vamos lá, calma aí. Isso aí. Fala aí, pessoal. E agora, vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais, tá? O que acontece aqui nesse caso? As orações subordinadas adverbiais, para ficar mais fácil para você guardar, elas são introduzidas pelas famosas conjunções, deixa eu colocar aqui para vocês, pelas conjunções que a gente chama de conjunções subordinativas, que são essas que estão aí, ó. Comparativa, concessiva, final, condicional, conformativa. Então, qual vai ser a primeira coisa que eu vou te pedir? Que você, ao começar esse vídeo, pegue sua apostila, porque nela tem uma lista de conjunções que vão ser bem importantes para você. Fechado? Então, dito isso, pega sua apostila e bora para a continuação desse vídeo. A apostila vai ser de suma importância nesse caso. Quer ver? Primeiro de tudo, o aluno fala assim: professor, mas olha só, quando pintam todas as orações ao mesmo tempo, eu me confundo, né? Dá um nó na minha cabeça. Não se preocupa, não é só na sua cabeça. Quando junta todas as orações ao mesmo tempo, dá um nó na cabeça de geral, dá um nó na cabeça de todo mundo. Mas o que eu vou fazer aqui para tentar te ajudar de alguma forma? Eu vou explicar todas as orações de modo isolado hoje, né? Quem é comparativa, quem é concessiva, quem é final e tudo mais. Mas, posteriormente, eu vou gravar um vídeo extra só sobre exercícios de orações, tá? Eu vou tentar fazer isso provavelmente na próxima aula, tá? Vou dar uma aula de revisão sobre orações, tá? Professor, mas revisão sobre orações porque é um assunto muito extenso e muito chato e eu tenho certeza de que pode confundir algum de vocês. E pior, né? Infelizmente é um assunto que cai bastante. Então a gente precisa ter máxima atenção a respeito disso. Tá joia? Bom, vamos começar aqui pela seguinte. Olha só essa frase aqui. Eu dou aula como o Rodrigo. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Primeira oração, eu dou aula. Segunda, como o Rodrigo. Opa, calma aí. Esse como é uma conjunção que a gente chama de conjunção comparativa, tá? Não pensa besteira, não. É uma conjunção comparativa, porque esse como dá a ideia de tal qual, da mesma forma, do mesmo modo, né? Agora vamos lembrar uma coisa da aula passada. Quando você tem uma oração subordinada, o que vem antes é o quê? É a chamada principal, tá? Não confunda a oração principal com a oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética, ela aparece nas coordenadas. A oração principal aparece nas subordinadas. Tá joia? E esse como Rodrigo tem um valor de comparação. Dou aula como Rodrigo, que nem o Rodrigo, tal qual o Rodrigo. Ou seja, ela é comparativa com valor de comparação. Tá? Na segunda, tá assim, eu dou aula como o Rodrigo pediu. Repare que nesse caso eu não tenho comparação, entendeu? Se eu digo,
Dou aula como me pediram, não estou comparando ninguém com ninguém, percebeu? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada conformativa, com ideia de conformidade. Eu dou aula como o Rodrigo pediu, conforme o Rodrigo pediu, consoante o Rodrigo pediu ou segundo o Rodrigo pediu. Tá joia? Dou aula para que vocês passem. Esse para quê indica o quê? Esse para que vocês passem indica uma finalidade. Por que eu estou dando aula? Aliás, por que não? Para que eu estou dando aula? Para que vocês passem. Ou seja, eu tenho uma oração principal e uma oração adverbial final, com valor de finalidade. Tá? À medida que chovia, a rua alagava. O que acontece nesse caso? À medida que chovia, é uma proporção. Mas se você reparar bem, nesses casos, a oração está vindo depois, a oração adverbial. Nesse caso, elas estão vindo antes. Vocês perceberam um detalhe aqui legal? Aqui não tem vírgulas. Aqui tem. Notaram? Então, deixa eu dar uma dica para vocês assim, bem legal. As orações adverbiais, quando elas vêm no final, a vírgula é facultativa, tá? Em alguns casos, você pode até colocar, em outros não, tá? Mas quando ela vem antes, a vírgula é obrigatória. Tá joia? Então, tá aí. À medida que chovia, a rua alagava. Aqui é a oração proporcional, com valor de proporção. E, logicamente, que a rua alagava é a principal. Quando fizer sol, irei à praia. Esse quando tem valor de tempo, ou seja, é uma oração temporal, valor de tempo. Irei à praia, a principal. Se fizer sol, irei à praia. Esse se indica condição, correto? Condicional. Irei à praia, principal. Até aí, tranquilo. Essas 6 classificações que eu expliquei para vocês não tem grandes mistérios. Agora é que começa a situação. Por quê? Olha só essa aqui. Ela é tão linda que impressiona a todos. O que acontece nesse caso? Ela é tão linda que impressiona a todos. Esse ela é tão linda é uma oração principal. Só que esse que impressiona a todos é uma oração subordinada adverbial consecutiva, ou seja, tem valor de consequência. Só que quando eu falo isso, o aluno pensa assim, professor, mas eu vou confundir isso aí com as orações coordenadas conclusivas, não vou? Não, porque eu vou explicar um macetinho básico, bem bacana para vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, não tem perigo de confundir uma coisa com a outra. Calma. Não se desespere por antecedência, porque eu vou explicar isso. Falou? Na de baixo tá assim, na 8. Ninguém quer namorar a Joana, embora ela seja linda. Vamos lá. Quem é a tendência natural? Qual é a tendência natural de ela ser linda? Todos querem namorar, correto? Só que nesse caso, ninguém quer namorar. Ou seja, eu tenho uma coisa que a gente chama de valor de oposição ou concessão, concessiva. Professor, mas tem uma oração coordenada sindética adversativa que também fala sobre oposição. Eu tenho certeza que eu vou confundir isso. Não, não vai. Igual a de cima, você tem uma forma de saber quem é quem, tá? Não se preocupa. E por último, faltei a aula hoje, pois estava doente. O aluno vai dizer assim, professor, moleza. A conjunção é o pois, isso aqui é uma oração assindética, isso aqui é uma oração explicativa, correto? Não. A primeira é principal e a segunda é causal. Professor, mais uma vez, vou confundir essa causal com a explicativa. Não dá para confundir com a conclusiva porque não vem entre vírgulas, não vem após verbo e não vem separada por ponto e vírgula. Então, não dá nem para pensar em conclusiva. Mas dá para ficar na dúvida da explicativa, não dá? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre elas de forma isolada, tá? Agora, olha só um detalhe. Aqui na 10 tem a seguinte frase. Estacionei onde não era permitido. Estacionei onde? Estacionei em algum lugar. Não é verdade? Então, olha só como é que vai ficar. Estacionei onde não era permitido. Estacionei no local onde não era permitido.
Algumas gramáticas tratam isso aqui como uma oração principal e isso aqui como uma adverbial local, com valor de lugar. Só que tem um detalhe muito legal, que essa classificação ela não é reconhecida pela NGB. Professor, o que significa NGB? Nomenclatura Gramatical Brasileira. Tá joia? Então, ela não é reconhecida pela NGB. Alguns gramáticos a consideram apenas como adjetiva com pronome sem antecedente. Tá? Então, toma nota disso. Alguns gramáticos consideram esse onde não era permitido da forma como se fosse estacionei no local onde não era permitido, alguma coisa do tipo. Tá joia? Bom, até aí, então, beleza. Nós vimos aqui as 10 classificações das orações. Aqui, ó. Nós vimos todas elas aqui. Agora, vamos chegar no ponto aqui principal, que é qual? Explicar para o aluno qual é a diferença entre a coordenativa conclusiva e a subordinativa consecutiva. A diferença é simples. Vai pela conjunção. Professor, como assim, conjunção? É linda, por isso impressionava. Essas conjunções aqui, ó, por isso, logo, portanto, assim, dessa forma. Então, você só vai achar nas sindéticas conclusivas. Então, não há a menor possibilidade de você olhar uma frase como essa, ela é linda, por isso impressionável, e pensar que isso pode ser qualquer outra coisa que não seja conclusiva. Tá? Da mesma forma, olha de baixo, da letra B. Ela é linda, tanto que impressionava. Sempre quando aparecer expressões tão que, tal que, tanto que, tamanho que, de modo que ou de sorte que, vai ser sempre consecutiva. Não há a menor possibilidade de ser alguma coisa diferente disso. Sacou? Então, a diferença vai ser simples. Vai ser pela conjunção. Até porque, em matéria de sentido, as duas se equivalem. As duas têm basicamente o mesmo sentido. Perfeito? Então, esse é o primeiro caso. Tá? Conclusiva ou consecutiva? Diferencie pela conjunção. Adversativa ou concessiva? Coordenada adversativa ou subordinada concessiva? Também diferencie pela conjunção. Ela estudou pouco, mas gabaritou a prova. Conjunções como mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, apesar disso, não obstante, são sempre adversativas. Olha o embora embaixo. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, apesar de que, não obstante, são sempre concessivas. Até aí, você pode ver o seguinte, que as conjunções como mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são sempre adversativas. Então, você não tem como errar essa parte. Só que tem um detalhe aqui, o não obstante aparece nas duas. Na de baixo, tu vê, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, são conjunções diferentes. Então, a princípio, você pode diferenciar isso fácil pela conjunção. Mas se aparecer um não obstante, a gente precisa de mais um artifício, correto? Então, vamos lá. Primeiro artifício, pela conjunção. Existem conjunções que são só adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E tem conjunções que são só concessivas, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que. Tá? Nós temos aqui uma segunda situação. Você vai diferenciar pela ordem dos acontecimentos. Professor, mas como assim? Ordem dos acontecimentos. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Então, vamos lá. Ela estudou pouco, mas gabaritou a prova. O que acontece nesse caso? Quando eu digo ela estudou pouco, mas gabaritou a prova, concorda comigo que primeiro vem o fato de ela estudar e depois gabaritar a prova? Então, só que é o seguinte, quem estuda pouco, a tendência natural é tomar zero, né? É perder ponto. Mas ela gabaritou a prova. Ou seja, olha só a explicação que eu dei aqui. Primeiro vem o fato de ela estudar, gabaritar a prova é uma conclusão diferente ou oposta do que se esperava a respeito dela. Ou seja, adversativa. Na letra B está assim. Embora ela estudasse pouco, gabaritou a prova. O embora, ele vem na primeira ação. Ou seja,
Essa ação deveria impedir a segunda de acontecer. Aqui, ó. Primeiro vem o fato de ela estudar pouco e esse fato não deveria ter como conclusão o que vem após, que é gabaritar a prova. Ou seja, essa ação deveria inibir a posterior. Inibiu? Não. Tanto não inibiu que ela passou. Entendeu? Ou seja, a adversativa vem na conclusão inesperada, a concessiva vem no impedimento. Tá? E por último, o que vocês estão reparando a respeito do verbo? Mais gabaritou, verbo no indicativo, embora estudasse, ou seja, um subjuntivo, tá? E isso também vai te ajudar a matar a questão, porque olha só, gabaritou está no modo indicativo, no estudasse está no modo subjuntivo, tá? Então você tem 3 formas de reconhecer: ou pela conjunção, ou pela ordem do acontecimento, ou ainda pelo modo verbal, tá? E por último, essa aqui. Essa ainda parece ser um pouco mais, assim, digamos, bobinha, por quê? Olha só a explicação. É explicativa ou causal? Vou te dar uma dica. Causal, causa. Explicação, explica. Eu sei que você deve estar pensando, professor, mas olha só, essa dica é muito besta, porque, porra, lógico que explicativo explica e causal causa, não é isso? Sim, mas não é tão lógico assim, eu vou explicar o motivo. Quando você vê essas 2 frases, choveu, pois a rua está molhada. A rua está molhada, pois choveu. Olha só a primeira, esse pois aí. Você já sabe que não é conclusivo, porque não está entre vírgulas, etc. Mas agora pinta a dúvida se é explicativo ou se é causal. Pensa comigo. Essa oração aqui, ó. Pois a rua está molhada. A rua está molhada causou a chuva? Não, não causou a chuva. Ou seja, quando não causa a primeira ação, explica. Entendeu? Como assim, professor, explica? Imagina que uma pessoa desceu o prédio e falou assim: gente, choveu. Ué, choveu? Choveu, pois a rua está molhada. Ele está explicando de onde ele tirou essa questão da chuva. Notaram? Então, ela não está causando a chuva, e sim explicando de onde ele tirou essa ideia. Já na segunda, a rua está molhada, pois choveu. Ué, a rua está molhada, pois o quê? Por quê? Por qual motivo? Porque choveu. Repare que choveu causou a rua estar molhada. Se causou a primeira ação, é causa. É causal. Então, é só você pensar. Causou? Causal. Não causou? Explicativo. Vamos ver mais um caso? Olha só a letra C. Venha, pois estou com saudade. Vou dar uma dica de ouro para vocês que estão fazendo prova da aeronáutica. Sempre que tiver um verbo vir, desculpa. Sempre que tiver um verbo no imperativo, a oração que vem depois é explicativa. Não falte, porque a aula será importante. Venha, que eu te espero. Qualquer coisa do tipo. Tá joia? Então tá aí. Venha, pois estou com saudade. E se aparecer qualquer conjunção do tipo que, porquê ou porquanto, sempre explicativa. Tá? Olha lá. Sempre após o verbo no imperativo, vai ser explicativa. Não vai ser causal. Tá? Rodrigo está chateado, pois não falou com ninguém hoje. Olha só. Não falar com ninguém hoje causou ele estar chateado? Não. Então não é causa. É explicação. Agora, olha a segunda. Rodrigo não falou com ninguém hoje, pois está chateado. Está chateado causou ele não falar com ninguém. Aí é causa. Entendeu? É só você partir por essa lógica. Bem simples, né? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui alguns exercícios e, mais tarde, por volta de meio-dia, eu vou disponibilizar uma folhinha de exercícios esperta aqui para vocês. Tá joia? Bom, então, vamos lá. Vamos praticar um pouco? Vamos! Primeira questão. Em que opção a oração sublinhada exprime uma conclusão? Vou dar uma dica para vocês em questões desse tipo. Algumas coisas no português não tem jeito, você tem que decorar. Uma delas são as conjunções.
Se você decorar as conjunções, olha o que vai acontecer. Caso, se, contanto que, desde que, são conclusivas. Desculpa, são condicionais. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, são concessivas. Quando, assim que, logo que, temporais. Porque pode ser explicativa, pode ser causal, dependendo da frase. Só que ele está pedindo em que opção a oração sublinhada exprime uma conclusão. Se exprime uma conclusão, você tem que pegar uma frase com valor conclusivo, ou seja, com uma conjunção conclusiva. E onde tem uma conjunção conclusiva aqui? Na letra B. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar a conta. Portanto, por isso, dessa forma, ou seja, letra B. Sacou? Dica para vocês, decore as conjunções, tá? Por mais que você tenha a conjunção fazendo um papel ou outro, entendeu? Isso acontece, nós vimos aqui. Se você decorar as conjunções, você já está um passo à frente do seu tempo. Tá joia? Se liga na dica do tiozão aqui. Tá joia? Bom, aqui. Por que eu estou falando para vocês decorarem as conjunções? Apesar de... Decorou? Sim, é concessiva. Tá? Para combater, esse para é finalidade. Segundo é conformativa. Só guardei as conjunções, eu nem olhei direito a frase, não olhei nada. Ou seja, letra C, concessiva, final e conformativa. Faço isso apenas pelos verbos. Tá joia? Pelos verbos não, desculpa, pelas conjunções. Na número 3 está assim. Assinale a alternativa em que é uma oração subordinada adverbial consecutiva. De novo, guarda as conjunções. Olha só o que acontece na letra A logo de cara. O cidadão ficou tão revoltado que denunciou a situação precária do hospital. Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, sempre vai ser consecutiva. Ou seja, já marquei a questão. Porque na letra B o porquê pode ser explicativa ou causal. Na letra C, esse como, ele pode ser uma série de coisas menos consecutivo. E esse já que, ele é causal. Já que, visto que, porque e tudo mais. Ou seja, decorando as conjunções, já matei a alternativa. Letra A. Tá joia? Vamos para 4. Olha só, de novo, decorar. Logo que, temporal. Desde que, pode ser temporal ou condicional. Professor, como assim? Se eu digo para vocês, vejo acidentes desde que moro aqui. Desde que moro aqui. Esse desde que indica tempo. Percebeu? Desde que eu moro aqui, vejo acidentes. Agora, se eu digo, gente, desde que você venha, traga doce. Percebeu? O exemplo de condição. Desde que você venha, ou seja, caso você venha, se você vier, entendeu? Nesse caso aqui, a família irá apoiá-lo, desde que ele volte, caso ele volte e tudo mais. Ou seja, isso aqui é uma condicional. Já matamos a questão. Letra B. Ainda tinha mais 2 frases, e as 2 frases são ridículas. Ainda que, se você decorou as conjunções, você vai ver que é concessão, uma vez que, se você decorou direitinho, você vai ver que é causa, tá? Professor, mas calma aí. Uma vez que, eu tô olhando aqui, ó, pode ser causa ou pode ser também condição. Então, aí entra o que eu te falei. Vê pelo sentido. Olha só a frase. A família irá apoiá-lo, uma vez que ele voltou. Esse uma vez que ele voltou, é mais fácil substituir esse uma vez que por caso ele voltou ou já que ele voltou. Sem sombra de dúvidas, já que ele voltou. Correto? Bom, a 5. Aqui, ó. Assinale a alternativa em que o termo como introduz uma oração subordinada adverbial causal. Macetinho básico para vocês, tá? Para vocês nunca mais esquecerem. Sempre que o como puder ser substituído por visto que, já que e outros do tipo, porque é causal. Sempre que o como puder ser substituído por tal qual, que nem, da mesma forma que,
comparação. Sempre que o como puder ser substituído por conforme, conformativa. Vamos ver? Como devemos agir em caso de intoxicação alimentar? Nesse caso, ele nem introduz uma oração subordinada, porque eu só tenho uma oração. Esse como tem valor de pronome interrogativo, tá? Aliás, pronome não, desculpa. Advérbio interrogativo. Na letra B está assim: como poucas pessoas compareceram, a reunião foi remarcada para a próxima semana. Esse como posso substituir por já que, visto que, e etc. Correto? Então, nesse caso, eu tenho uma oração causal. Olha a letra C. Como uma criança que ganha um brinquedo, ela reagiu quando reencontrou os velhos amigos. Da mesma forma que uma criança, tal qual uma criança, que nem uma criança. Ou seja, na letra C eu tenho uma comparação. E na letra D, como rastilho de pólvora, ou seja, da mesma forma que rastilho, igual rastilho e tudo mais, a notícia de suicídio do prefeito se espalhou. Entendeu? Ou seja, nesse caso específico, qual é a alternativa? A alternativa B. Essa que é a causal. Tá joia? Então, no próximo vídeo veremos as substantivas, tá? Aí, logicamente, que eu vou dar um pause nesse vídeo, você vai tomar uma água, daqui a pouco você volta aqui para ver a continuação, tá joia? Vou voltar aqui para minha tela cheia. E é isso, pessoal. Então, primeira parte do vídeo finalizada. Vou gravar agora a segunda parte, especialmente para vocês. Fechado? Então, um grande abraço e até lá.